caso surpreendente. O Nair Price aborda essa garota e pergunta como ela vai. E em seguida se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Ela fala que o nome dela é Estou Atrasada e ele pergunta por que ela está falando assim com ele. Ela fala que não sabe, então ele pergunta se ela tem namorado. Ela diz que não e fala para ele que ela só não gosta de conversar com estranhos. Ele fala que acabou de se mudar e que estava andando pelo bairro para ver se conhecia novas pessoas. Ela pergunta se da onde ele veio as pessoas andam assim como ele na rua. Ele diz para ela porque ela está perguntando isso e fala que ele só está relaxando e andando pelo bairro. Ele pede o número dela, mas ela diz para ele que ela não gosta de dar o número dela para pessoas que ela conhece assim na rua. Então ele dá um bom dia para ela e vai caminhando na direção do carro. Ela fala se é isso mesmo e pergunta se esse carro é dele. E já ele diz para ela que ela tá vendo ele abrir a porta do carro. E fala que é claro que o carro é dele e pergunta o que está acontecendo. E depois que ela diz para ele que pensou que a corrente dele era falsa, ele pergunta por que ela achou isso. E ela fala que não sabia que esse carro era dele. Então ele pede para ela chegar mais perto dele. Ele pergunta por que ela achou que a corrente dele era falsa e pede para ela não encostar no carro dele e diz que ele precisa ter cuidado. Ele pergunta por que ela pensou que o carro não era dele. Ela diz para ele que as pessoas naquele bairro não costumam andar assim como ele. Ele fala que ele decidiu usar essa roupa porque é um dia frio de domingo e que ele só está relaxando. E nesse momento ele fala que ela é muito linda e pede para ela dar uma volta. E brincando ela fala que só vai fazer isso porque ela quer entrar no carro dele. E já ele diz para ela que ele não costuma deixar pessoas desconhecidas entrar no carro dele. Mas nesse momento ele pergunta se ela está com frio e se ela quer entrar no carro. E como ela diz que sim, ele fala que vai abrir a porta para ela. E assim que ela entra no carro dele, ela fala que gostou muito do iPad dele. E depois que ela diz para ele que ele deve estar bem de grana, ele pergunta por que ela está tão interessada no iPad e no dinheiro dele. Ele fala que ela fez ele pensar que ela é uma interesseira, e que ela só fica falando de carro, iPad e dinheiro. Ele fala que ele precisa ser sincero e que apesar dela ser bonita, ele não gosta de interesseira, e que talvez seja melhor ela sair do carro dele. E depois que ela pergunta se ele quer que ela saia, ele fala que sim. E ela diz pra ele que ela já estava saindo mesmo. E já ele diz pra ela que ela vai sair porque ela é uma interesseira. E ela termina dizendo que de qualquer maneira ela tem um lugar pra ir agora. O Landon vai caminhando na direção dessa garota e começa perguntando como ela vai. Em seguida ele pergunta o nome dela, mas ela não fala o nome para ele. Ele pergunta novamente e ela fala que está ocupada e pergunta como ela pode ajudar. Ele fala que só quer saber o nome dela e também que amou a roupa dela e tenta se apresentar novamente. E depois que finalmente ela resolve apertar a mão dele, ele pergunta para onde ela vai. Ela responde dizendo que os homens sempre têm a audácia de fazer esse tipo de pergunta que ele fez. E em seguida fala também que ela realmente não está interessada em falar com ele. Ele fala que é novo na área e como ela está no bairro dele, ele decidiu fazer um elogio. E como ela pergunta se ele vai continuar seguindo ela, ele dá um bom dia e se despede dela. E assim que ela volta, ele abaixa o vidro e pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se o carro é dele e já ele fala que ela tá vendo ele dentro do carro. E quando ela tenta entrar no carro, ele pergunta o que ela está fazendo. Ela fala que ele disse que ela pode entrar. E já ele fala que ele nunca disse para ela entrar no carro. Ela fala que há uns segundos atrás ele estava tentando falar com ela. E já ele diz que realmente estava, mas que ela foi muito rude.
E ela responde dizendo que isso foi antes dela saber que ele tem esse carro. Então ele pede para ela dar a volta para ele poder falar com ela. Assim que ele sai do carro, ele pergunta o que aconteceu. E já ela pede desculpas e fala que ela foi muito rude, mas que ela pensou que ele era outro tipo de cara. Ele fala que não é parecido com nenhum tipo de cara que ela já conheceu e que numa dessa ela pode acabar perdendo uma bênção. E depois que ela fala que ela não está querendo perder nada, ele fala que pelo jeito ele não faz o tipo dela. E já ela fala que ele faz exatamente o tipo dela. Enquanto ele pergunta o que ela quer dizer, ela fala que esse é o tipo dela. E em seguida fala para ele se esse é o carro dele, então ele faz o tipo dela. E nesse momento ela diz para ele que ela estava indo almoçar e pergunta se ele quer almoçar com ela. Ele fala que ele acha melhor ir embora, mas se ela quiser pegar o número dele, quem sabe um outro dia. Ela fala para ele que o carro dele é muito legal. E já ele agradece e fala que acabou de comprar esse carro. E depois de pegar o número dele, ela pergunta em que ele trabalha. Ele fala que ele faz muitas coisas e aonde estiver o dinheiro ele vai estar lá também. E em seguida fala que ele vai embora, mas que ela tem o número dele. E como ela pede uma carona, ele fala que ela pode entrar. E nesse momento, dentro do carro, Landon fala que precisa ser honesto com ela. Mas ela o interrompe e fala que agora que ela sabe que ele tem um carro e um emprego legal e que não é um vagabundo, ela vai dar uma chance para ele. Ele fala que ela não deu chance para ele, e sim ele que estava tentando dar uma chance para ela, mas que agora ele não tem nenhuma dúvida de que ela é uma interesseira. Ele fala para ela dar um fora do carro dele, mas antes de ir ele pede para ela dar uma olhada para a câmera e fala que ela vai para o YouTube. Ela pergunta se ele está brincando, e em seguida fala que ele não deveria estar filmando. E depois que ele fala novamente para ela sair do carro dele, ela fala que vai sair para ele continuar filmando garotas na rua. O Landon se aproxima dessa garota e fala que já a viu em algum lugar. Ele pergunta o nome dela e depois que ela fala o nome, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela é da cidade e ela fala que não. Ele fala que ela parece muito familiar e pergunta se ela é de Nova York, mas ela fala que nunca esteve antes em Nova York. E depois que ele pergunta, ela acaba dizendo que ela é do Texas. Ele fala que tudo bem e que, a propósito, ela é muito linda. Ele fala que já que eles não se conhecem, eles deveriam se conhecer. Mas ela diz que não e fala que ela realmente precisa ir. E como ele fala que não entendeu, ela fala que não gosta de conversar com estranhos. E já ele diz pra ela que todo mundo é um estranho até se conhecer. Ela fala que no momento ela está com pressa e que precisa continuar a caminhada dela. Ele tenta pegar o número dela, mas ela diz que não. Ela decide voltar e fala que ele tem um carro legal. E já ele fala pra ela chegar mais perto dele. Ela vai se aproximando e fala que ela gosta muito de Corvette e que o pai dela já teve um. Ele pergunta o que ela tá pensando em fazer hoje, mas ela fala que ainda não sabe. Então ele pergunta se ela ainda não tem planos. E depois que ela diz pra ele que não tem planos, ele pergunta por que ela agiu assim com ele. E ela fala porque não conhecia ele. Ele fala que é por isso que é bom poder conhecer alguém primeiro e pergunta o nome dela novamente. E depois que ela se apresenta para ele novamente, ele fala que ela é muito linda e pede para ela dar uma volta. Ele pergunta para onde ela estava indo agora, e ela diz para ele que estava indo para casa dela. Ele fala que está procurando algum lugar para almoçar e que talvez eles possam almoçar juntos. Ela fala que talvez seja melhor ela poder conhecer ele melhor. Ele fala que está muito quente e que vai ser melhor eles conversarem dentro do carro, e ela diz para ele que tudo bem. E dentro do carro, depois de alguns minutos ali conversando com ele, ela sugere um restaurante caro. E como o Landon fala pra ela que ele tá passando por um momento complicado para gastar tanto dinheiro no almoço, na mesma hora ela começa a perder o interesse.
E nesse momento ele fala que ela parece uma interesseira. Ele fala que na verdade com certeza ela é uma interesseira porque antes ela não estava interessada nele. E que depois de ver o carro ela mudou completamente porque no começo ela foi rude com ele. E como ela já provou que ela é uma interesseira, é melhor ela dar um fora do carro. Ela fala que vai embora porque ele não tem dinheiro nem para pagar um restaurante.